Irmãos, nesse momento, as crianças, hoje vai ter aulinha com a tia Silvia. Então você, criança, já pode ir com a tia Silvia lá no primeiro andar, e ali você vai ter uma ministração toda especial em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu pedi para vocês abrirem lá em Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. A gente vai estar estudando um pouquinho aí sobre esse versículo. É um versículo, irmãos, que é um pequeno resumo de todo esse livro. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Todo mundo já abriu? Amém? Então a palavra de Deus vai dizer assim, então: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é um versículo para nós decorarmos: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, você gosta de desafios? Você é uma pessoa que gosta? Quando se vê um desafio na sua frente, você gosta ou você foge? Tem gente que foge, na verdade. Vê um desafio, bate o medo e foge. Mas tem pessoas que gostam. Você sabe que para vencer e cumprir um desafio é necessário planejamento, é necessário visão, é necessário você ter alguns processos praticar alguns processos para que você consiga vencer. E também é necessário resiliência. Vai ter dificuldades, você vai precisar vencer o teste do tempo. Você gosta de desafios? Após a morte e ressurreição, Jesus, no contexto aqui de Atos 8, Jesus reuniu com seus discípulos e deu suas últimas instruções, com ordem muito específicas e muito importantes, conhecida como a Grande Comissão. Jesus colocou diante deles um grande desafio, na qual o poder do Espírito Santo era fundamental para que eles fossem bem-sucedidos. Um grande desafio. E aí eles precisariam então depender do Espírito Santo para cumprir o desafio. A primeira questão, então, para nós entendermos, é que nesse desafio que nós vamos agora detalhar, a gente vai precisar então entender uma questão chamada visão. Jesus estava dando visão, estava trazendo um direcionamento para eles. Olha o que vai dizer em Mateus 28, versículo 18 e 20, conhecido como a Grande Comissão. Jesus vai falar assim: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus deixando bem claro para eles: agora é vocês. E vocês têm que ir então em todas as nações, e vocês têm que fazer discípulos. Jesus estava dizendo para ele, a questão essa palavra discipulado, no contexto deles, era muito forte. Discípulo. Vocês têm que fazer pessoas, agora pequenos cristos, pequenos seguidores de Jesus. Agora imagine você, eu e você, se coloca um pouquinho na pele do discípulo. Uau! Jesus, você não vai ficar aqui não, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E o desafio é tão assim interessante que um pouquinho antes, vai dizer ali no Evangelho de João, que um pouquinho antes, todos eles, um pouquinho depois da morte de Jesus, eles se reuniram todos no mesmo lugar com medo. Aí Jesus chega, sopra neles o Espírito Santo e os tira de uma posição cômoda. Sabe que muitas vezes a gente olha para esse versículo e traz medo, traz uma questão: como nós podemos fazer isso? Cai uma questão: quem sou eu? Como
Como eu posso? E nós vamos aprender como nós vamos poder fazer isso. Nós somos chamados e fomos colocados agora aqui nesse bairro. Aqui tem, é uma divisa, né? Tem Vila Alzira, Vila Helena aqui atrás, um pouquinho mais para lá, Jardim do Estádio. Aqui nesse lugar, um pouquinho mais para lá, Vila Assunção. Aqui nesse lugar entre bairros. E Jesus também está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Vocês têm um desafio agora. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações. Não é somente estar aqui. Estamos aqui em mais uma igreja. Não é somente estar aqui no sentido de quem quiser que entre. Não, a gente tem que ir. Nós temos um campo missionário aqui ao nosso redor. E aqui nesse bairro, nesse lugar, nesse ponto, eu quero que você perceba quantas características tem para nós fazermos evangelismo. Você já parou para dar uma olhada nessa localização? Poderia ser em qualquer localização, irmãos. Mas me parece que Deus, por algum motivo, nos deu uma localização muito privilegiada. Muitos pastores queriam estar na avenida. Por algum motivo, o Senhor colocou a gente na avenida, principal avenida do bairro. Já parou para pensar? Jesus foi estratégico, ele colocou um ponto de ônibus aqui na frente. Esse ponto podia estar para lá ou acolá. Um ponto estratégico. Quando tiver culto aqui de tarde, vai ter a tarde da bênção. Cadê as irmãs aqui? Eu quero ver as irmãs do coque aqui, né? As irmãs de oração aqui orando aqui de tarde. Imagina, o pessoal ali no ponto falando, está tendo culto aqui? Tá, pode entrar. Segurado. Amém? Irmãos, a gente então tem um ponto. Mas não é só isso. Já parou para pensar quantas escolas tem aqui na região? Tem o Bosque, e tem aqui o EMEI, e tem também uma escola de ensino fundamental. Tudo aqui atrás. Já está em qualquer lugar das escolas, mas estão aqui, muito próximo da gente. Tem uma pracinha aqui atrás, enorme, inclusive, pracinha, vamos dizer, pega todo o quarteirão. Tem também aqui duas feiras, por falta de uma, nós temos duas. Uma aqui na rua de trás e uma um pouquinho mais ali na Avenida Firestone. E eu te pergunto, será que é por acaso? Ou Deus tem propósito? O que o Senhor espera da gente? Que a gente fique aqui, quem quiser venha. Ou Jesus espera ter de você, que a gente vá até lá. E por isso que eu gostaria que você já começasse a orar. Tem feira de quarta. Na tua agenda tem que ter lá, já descobri até o dia da feira, tá vendo, irmãos? Dia de quarta, na tua agenda tem que estar lá. Quarta-feira, vou para a feira, com panfletos que vai chegar, né, com os flyers, e você vai estar ali na feira. O pessoal passa, né? E você não vai vender nenhuma fruta específica, mas você vai poder falar dos frutos do Espírito Santo. Olha que argumento bom. Você pode falar assim, eu tenho uma fruta que você não tem. Aí o cara para na sua barraca. Aí você fala, olha, a fruta do Espírito Santo você tem que ter também em nome de Jesus. Aí orar pelo povo. Vai ser usado por Deus de uma maneira assim, para conversar com a população e outras estratégias. Deus trará outras estratégias, mas olha Jesus dizendo aqui, visão, está na hora de nós enxergarmos. Não estamos aqui, volto a dizer, para nós ficarmos fechados em nós mesmos. Estamos aqui para nós sairmos desse bairro. E também quero, cada vez que você sentar aí, algo que eu e a Evelyn praticamos muito e ainda praticamos, quero que você olhe aqui. Tem alguns bancos vazios estratégicos aqui, e você fala, aqui vai sentar o meu marido, aqui vai sentar o meu filho, aqui vai sentar a minha família, e eles também vão fazer parte dessa bênção em nome de Jesus. São começar a crer, e você vai fazer parte desse processo. Jesus também vai dizer lá em Marcos 16,15: ide, portanto, por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, tem uma questão bem bacana nesses dois versículos. Em Mateus, Jesus fala, ide por todo mundo. Aqui ele fala uma questão mais individual, por toda pessoa, por toda criatura. E que a gente tenhamos também, em nome de Jesus, entender que esse é o nosso chamado. Fique tranquilo, você vai aprender como fazer. Fique tranquilo, mas já vá orando. Tem uma parte que é nossa, que é orar, é acreditar. Você vai ser desafiado, vai aprender também como fazer. Mas nós temos que começar a entender que você tem essa missão. Na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, nos teus vizinhos, enfim. Nós temos essa visão. A visão de levar pessoas a se converter. Irmãos, quem quer fazer, faça. Que você seja aquele que faça. E você venha construir a sua história com Deus. Tem um outro versículo também, João 20, 21, e Jesus vai falar: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E isso não era somente para os discípulos ali que estavam vindo, isso é para nós também. Da mesma forma que o Pai me enviou,
eu também estou te enviando. Você não é fruto de um acaso. Deus tem plano na tua vida. Deus vai usar você. E você, em nome de Jesus, tem que começar a enxergar como essa pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo e vai ser usada por Deus em nome de Jesus. Voltando para Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Testemunhas do quê? É aquilo que o apóstolo João diz depois lá nas cartas. Tudo aquilo que ele fala assim, aquilo que eu ouvi, aquilo que os meus olhos viram, que as minhas mãos tocaram, é isso. Olha, eu estou compartilhando com vocês. Agora o que você já pode compartilhar? Você tem história com Deus, você tem milagres com Deus, e é tempo de você, em nome de Jesus, ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus, se ver como esta testemunha. Às vezes, irmãos, eu sou ainda dessa geração, às vezes a gente pensa de uma forma muito técnica, né? Eu tenho que decorar um monte de versículo para então falar de Jesus. Eu digo para você, se você tem história com Deus, se você já foi curado, libertado, enfim, se você teve um encontro com Deus, você já está apto para falar daquilo que Deus fez na sua vida. Lembra daquela história daquela moça samaritana que teve um encontro com Deus? Lembra-se, ela acabou ali, Jesus acabou de falar com ela, naquele contexto de entregar água. Ela percebe ali que ela está de frente com o Messias. Ela faz o quê? Ela vai para a cidade dela, ela vai para o bairro dela e começa a anunciar o quê? Eu encontrei o Messias. Ela mostra de uma forma simples. Ela não foi lá falar de teologia, ela não citou um monte de versículos do Velho Testamento, ela simplesmente falou: eu tive um encontro com Deus. Eu acho legal vocês irem lá ouvir também, que eu e você tenhamos esse mesmo coração e essa mesma postura em nome de Jesus. Entretanto, eu sei que de nós mesmos, irmãos, vai ter medo, vai ter insegurança, e a gente vai se frustrar. Entretanto, eu e você temos que receber então o poder do Espírito Santo. Dá uma olhadinha aí no versículo 8: receberão poder. Tudo que você precisa é receber o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo então é o agente de Deus para nos preparar, nos dirigir e utilizar a gente para a expansão do reino. Sem o Espírito Santo, irmãos, não vai acontecer. Sem o Espírito Santo, a gente vai se frustrar. Sem o Espírito Santo, a gente vai fazer a nossa própria carne. E eu e você, a gente tem que entender então, quando Cristo deu a ordem da gente evangelizar o mundo, Ele deu também a promessa. Ele falou também: olha, vocês não vão na força de vocês, vocês vão no poder de Deus. Vocês vão no poder de Deus. Então eu e você, a gente tem que começar então a perceber isso. Então, primeira verdade sobre o poder do Espírito Santo: você sabia que todo cristão tem o Espírito Santo? Lá em Romanos 8, versículo 9, vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo habita em você? Então, em nome de Jesus, saiba que no momento que você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em sua vida. Já recebeu Jesus? Falou: Jesus, entra na minha vida. O Espírito Santo passa a habitar em você. No momento que você está recebendo ali Cristo, hoje você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Entretanto, há uma diferença: ele habitar, ele residir em você, e você também dele estar ali como presidente. Uma diferença entre residente e presidente: ele tem que ser o presidente da sua vida, ele tem que te dirigir. Aqui então eu gostaria até de compartilhar algo com vocês. Vocês sabem, irmãos, que eu cresci desde muito criancinha na igreja. A minha mãe iniciou-se numa igreja pentecostal. Então algo que eu via muito, irmãos, era, eu até brinquei das irmãs do toque, mas realmente eu via aquelas irmãzinhas cheias do poder de Deus, e eu cresci num ambiente em que muita gente cheia do Espírito Santo. Então eu era criança,
eu estava ali no meio e eu via de repente, eu lembro que a gente ia no culto, ali na Cafelândia, e a gente estava lá no culto de oração, as irmãs faziam uma roda, imagina, as irmãs ali fazendo uma roda, e aí de repente elas começavam ali a orar. Um pouco antes de orar, elas cantavam normalmente um hino, citavam salmos de cabeça, elas citavam alguns salmos de cabeça, e depois elas oravam. E eu ficava ali vendo, porque na hora que elas começavam a orar, começava a entregar realmente recados vindos de Deus. Vinham profecias, pessoas eram curadas, pessoas eram abençoadas, pessoas eram fortalecidas, e eu cresci nesse ambiente. E aí, crescendo nesse ambiente, eu fui então percebendo o quê? Algo que eu gostaria que despertasse em você. Eu comecei a pensar o quê? Eu quero ter essa mesma experiência que essa pessoa tem. Eu era menino, eu era crianção, estava ali iniciando a minha adolescência, e eu comecei eu quero também ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, é algo que eu e você nós precisamos desejar. O Espírito Santo já habitava em mim, eu já tinha feito essa entrega aos 5 anos. Entretanto, aos meus 12 anos mais ou menos, eu comecei a despertar, opa, eu quero também ser cheio do poder de Deus. Eu estou vendo aqui as irmãs falando em línguas, eu quero também falar em línguas. Eu estou vendo elas entregar recados e profetizar e revelar, eu também quero ter essa experiência com Deus. E isso, irmãos, presta aqui atenção, gostaria que isso começasse a, de verdade, arder no seu coração. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso tem que começar a arder cada vez mais no teu coração, cada vez mais. Eu sei que alguns aqui já tiveram a experiência de alguém orar e veio um recado de Deus, não é? Agora eu gostaria que você começasse a pensar, você também pode ser usado desta forma. E eu ali na minha adolescência eu comecei então a buscar o Senhor. Comecei a orar, eu aprendi o que? Eu precisava orar. Eu não sei você, mas eu me dou muito bem com a madrugada. Então todo mundo ia dormir e eu ia orar. E eu comecei a orar. Todo mundo ia dormir, eu ia ler a Bíblia. Tinha algo, irmãos, que eu quero dizer para você. Tem algo que é muito, cada um aqui tem que ter esse compromisso. A gente pode passar a vida, viver 50, 80, 90 anos e de repente nunca ter essa experiência marcante com Deus. Agora eu vou dizer para você, como a gente pode passar a vida aqui sem ter essa experiência com o Espírito Santo? E eu comecei então a buscar, orar. Imagina lá, orações de adolescentes. Bom, nós temos adolescentes aqui, oração de adolescentes. Mas eu comecei a orar. Eu entendi o que eu deveria fazer. E aí eu lembro, irmãos, que em uma certa oportunidade, ali na rua Cafelândia, participando de um desses cultos, e aí veio se mover de Deus. Aí de repente eu me vi ali com meus 12, 13 anos, falando em línguas. Eu falei, caramba. E eu gostaria que cada um de vocês tivesse também essa experiência. Porque é isso que vai, irmãos, te impulsionar e te levar a fazer coisas que você nunca imaginou. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Está na hora de nós desejarmos. A Bíblia vai dizer também para nós, que eu e você, nós precisamos desejar os melhores dons. Sabia que você tem dons sobre a tua vida? Mas qual foi a última vez que você orou sobre isso? E quando eu comecei a orar, irmãos, era um pedido muito específico. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você orou assim? Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Nós vivemos em dias que muitas vezes a gente ora sobre aquilo que está doendo. Deus, olha, minha vida financeira está complicada, me ajude. Deus, está complicado no meu relacionamento familiar, me salve. Qual foi a última vez que você falou, Deus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor? Nós acabamos de cantar, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Nós acabamos de cantar, Espírito enche a minha vida. E é exatamente isso que eu quero que faça parte também das nossas orações. Porque, irmãos, se não fizer parte das nossas orações, a gente vai viver na carne. Tem uma questão aqui muito importante aqui nesse texto. Versículo 8.
Jesus fala para eles: vocês devem aguardar um pouquinho, fiquem aqui em Jerusalém, vocês vão orar, fiquem aqui em Jerusalém, até receber o Espírito Santo. Eles veem Jesus subindo. O que eles fazem, irmãos, logo em seguida, no decorrer do capítulo 1? Eles começam a orar. Por quê? Porque eles entenderam. Eu fico imaginando Pedro, João, eles conversando entre eles. Poxa, Jesus falou que vai descer o Espírito Santo. E agora o que a gente faz? Aí um de repente lembrou: olha, você lembra? Está escrito lá. Está escrito que se o meu povo orar, eu virei e salvarei a terra. O outro lembrou: olha, lembra, se Jesus se retirava e orava, se Jesus fazia isso, nós devemos então fazer também. E eles começaram, num grande ajuntamento como esse, começaram a orar, começaram a buscar. Eles aguardaram, irmãos, o mover de Deus sobre eles, para eles começarem então a cumprir esse desafio que Deus tinha dado para eles. Eles sabiam, precisamos ir por todo mundo, mas havia também uma orientação: aguarde até vir o poder do Espírito Santo de Deus. E eles não ficaram somente sentados em casa, ali, aguardando, né? Olha, quem sabe agora. Não, eles começaram a orar. Às vezes, irmãos, nós queremos muitas coisas e nós desejamos: olha, eu quero ser usado por Deus, olha, porque minha vida é assim, porque meu relacionamento com Deus não cresce. O que você está fazendo no seu tempo? Esse buscar depende de você. Volta a dizer, eu tinha 12, depois tem 12, 11, 9, 15, 40. A questão é, isso depende de você. Já tem a promessa, já tinha a orientação. Os discípulos pegaram, então eles começaram o quê? Vamos orar, vamos buscar. Começou a arder então no coração deles: precisamos então ter essa experiência sobrenatural com Deus, porque se eles fossem na carne deles, eles iam se ferir ou ferir o outro. Lembre-se que aconteceu com o apóstolo Pedro, pouco antes de Jesus ser crucificado. O apóstolo Pedro ali vendo um mestre, né, vendo Jesus sendo levado pelos soldados. O que ele faz, irmãos? Pega a espada e corta a orelha de Malco. Por quê? Agindo na carne. Quando a gente age na carne, a gente fere o outro. Estava pensando, imagina se Malco ali lá na frente, Malco se converteu, está na mesma igreja de Pedro. Imagina quando ele vai saudar Pedro. Fala: Senhor, irmão, com medo de perder a orelha novamente. Fala: Senhor. Jesus foi lá e pá, restaurou a orelha de Malco. E fala para esse cara: para com isso. Por que Pedro faz isso, irmãos? Porque Pedro ainda não tinha tido a experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Estava bem intencionado. E está assim, irmãos, de crente em igrejas bem intencionadas, mas às vezes ferindo e sendo feridos, às vezes não progredindo. Por quê, irmãos? A gente progride na força do Espírito Santo. Você por você, que conselho nós temos para dar para alguém, irmãos? Nenhum. E mesmo que a gente dê um conselho, vai ser um conselho humano. Agora, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para os coríntios. Ele fala o quê? Eu não quis dizer para vocês palavras humanas, mas palavras vindas cheias do poder de Deus. O apóstolo Paulo manjava muito, conhecia muito da palavra de Deus, como a gente sabe, porque a gente lê as cartas. Mas ele ali, perante os coríntios, ele pensou: Deus, onde mim? Seja o poder de Deus manifestando no meio da igreja. E isso tem que ser, irmãos, como a gente. Nós por nós vamos fazer o que aqui no bairro, irmãos? Nós por nós entregar o panfleto, que seja humanamente falando, a pessoa pega, amassa, e a gente pensa: mas tudo bem, eu fiz a minha parte. Agora, cheio do poder de Deus, a pessoa te procura e fala: cara, onde vocês estão? Onde você faz parte? Tivemos uma experiência agora até muito engraçadinha. Eu e a irmã Bela estava lá na frente, e eu acho que vocês têm cara de crente, todos vocês, porque a irmãzinha passou do palco e falou assim: aí é uma igreja, né? Não tem fachada na porta, irmãos. Não tem fachada aí na frente. Não tem nada. Podia ser qualquer coisa, na verdade. E ela passou e falou assim: olha, aí é uma igreja com denominação. A irmã já toda lá, toda desejosa em saber. Vocês têm cara de crente, parabéns. O Espírito Santo habita em vocês. Aí identificou a gente como igreja. Mas, irmãos, é isso. Cheios do Espírito Santo, a gente vai avançar. Agora, isso é somente para o pastor, para o líder, para o diácono? Não, irmãos, isso é para nós.
Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz lá em Joel 2, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não é ter um relacionamento técnico de somente conhecer versículo, mas é viver esses versículos em nome de Jesus. Tem que arder. Está na hora de você desejar. E eu quero te convidar então a vir orar. Nós vamos, irmãos, por uma questão estratégica, mudar o culto de oração para quarta. Percebi que de sexta muitos irmãos querem participar, mas tem agenda de sexta-feira. Quarta-feira, 8 horas da noite, tem horário, vem buscar. Porque, irmãos, é tempo de nós nos fortalecermos. Enquanto nós estamos aqui orando, o Espírito Santo já está preparando toda a estratégia para quando a gente sair, a gente aí cheio do Espírito Santo, eu e você, a gente venha fazer toda a diferença em nome de Jesus. Venha se encher. Jesus diz que o Espírito Santo habitando em nós, rios de água viva flui do nosso interior. Está na hora de esse rio de água viva fluir dentro de você. Está na hora de desejar, está na hora de se apaixonar, está na hora de você buscar. Utilize a tua madrugada, enfim, irmãos, comece a se fortalecer em nome de Jesus, porque o Espírito Santo já habita em você. Agora cresça nesse relacionamento. Todo cristão, então, uma outra verdade, todo cristão deve viver cheio do Espírito Santo. Ele habita, ele é templo, mas enche. Imagina até uma comparação até muito simples. Imagine que você é esse copo, é um copo, um recipiente. Agora imagine também que esse recipiente aqui, você pode encher com muita coisa esse recipiente, não é verdade? Você pode usá-lo para colocar água, mas você também pode usar, e eu quando era menino eu gostava de fazer isso. Você pega isso aqui, você pode usar também para colocar pedra, areia, você pode usar para qualquer coisa. Você também, cada um aqui, pode também ser cheio do Espírito Santo, ou pode ser cheio também de qualquer coisa. Olha o que vai dizer em Efésios 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que o apóstolo está dizendo? Sim, você pode se encher com vinho, você pode se encher com muitas coisas desse mundo, mas são coisas que o caminho é a morte. Aliás, é algo interessante, irmãos, guarde isso na sua mente, é real. O ser humano, por si só, foi criado para adorar. Eu e você, a pessoa lá fora também, foi criado para adorar. Se ela não adorar a Deus, ela vai adorar alguma coisa. Já parou para pensar? Se ela não está adorando a Deus, ela adora alguma coisa. Pode ser as coisas mais diversas, mas alguma coisa vai ocupar o lugar de Deus na vida dela. Eu e você, como pessoas então, templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, qual é o nosso desafio? Enchermos. E pegando aqui até uma comparação, quando você vai beber água, você pode, dependendo da tua sede, você pode, obrigado, você pode, de repente, encher com muita água. Obrigado, irmão. Ó, o Alex, ele encheu aqui o copo, ou glória, e dependendo da sede, encher aqui o copo é uma benção, tá com sede, aí você termina esse copo, você faz o que eu quero mais. Eu lembro, irmãos, eu não sei vocês meninos, atletas, mas eu lembro quando eu jogava bola, e eu chegava em casa, só faltava secar o filtro da minha mãe, eu bebia muitos copos, muita sede, e eu gostaria que cada um fizesse o que aqui? Tivesse muita sede do Senhor. Às vezes quando a gente não está com muita sede, né? E normalmente isso ocorre, por isso que eu não curto muito, irmãos, em buffet o pessoal não enche o negócio todo, eles enchem até aqui, porque é mais delicado, mas eu odeio isso, cara, eu quero mais, a pessoa só falta um pouquinho, porque é chique. A questão, irmãos, espiritualmente falando, você não pode somente, não, tá bom já de Deus. Não, eu já vou de culto, já vou no culto de domingo, então tá bom. No culto eu canto e eu oro, então tá bom. Sério que tá bom? E Deus falando para mim e para você, você pode se aprofundar mais nisso. Agora, você vai se aprofundar? O profeta Ezequiel, ele teve uma visão da qual ele vai dizer: existem águas que estão lá nos pés, existem águas que chegam no joelho, existem águas que estão na altura da cintura, existem águas que encobrem. A questão é, colocando então nisso, a questão das águas, aonde a água do Espírito bate em você.
Só está nos pés? Ou você está com medo até de molhar os pés? Porque tem gente que vai na praia e nem os pés molham, na verdade. Agora, eu e você, espiritualmente falando, a gente tem que mergulhar. E como é bom mergulhar na água. E eu e você, então, temos que ter isso como um propósito. Então, nesse versículo, Efésios 5:18, duas lições importantes. Primeiro, nós temos que entender que é uma ordem. O apóstolo está dizendo para uma igreja: enchei-vos. 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 Para uma igreja. Ele não está dizendo para uma pessoa não cristã. Está dizendo aqui para nós: vocês devem ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que transbordar em você. Vocês têm que ter muito relacionamento com Deus. Muito relacionamento com Deus. Está na hora de botar no teu coração aquele desejo. Se o meu irmão aqui do lado é cheio, eu também tenho que ser cheio. Eu não posso passar aqui a vida sem ter essa experiência. Então, primeira questão, se enche. Agora aqui vem também, irmãos, um ensinamento para nós. Você lembra que no domingo passado, nós lendo ali o texto, e ali os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim: mestre, come. Lembra dessa parte? Mestre, come. Irmãos, tem muito cristão, muito crente, presta atenção, isso é real. O cara não cresce e ele coloca a culpa no outro. Ah, ninguém vem aqui me alimentar, por isso que eu não comi. Ninguém vem entregar água para mim, por isso que eu não bebi. Aí eu vou te dizer, irmãos, isso a gente faz com criança. Meus filhos, quando eram pequenininhos, né? Cada um aqui, quando é pequenininho, o que o pai e a mãe faz? Alimenta. Depois vira um marmanjo, o que você fala? Se vira, porque você já é um marmanjo, né? Você já consegue se alimentar. Você não vai continuar alimentando um adulto na boquinha, cortando o bifinho. Ou você faz o que? Se vira, agora o prato é teu, você se alimente, por favor. Espiritualmente, tem muita gente aguardando alguém servir. Ah, eu não cresci porque a igreja não me ajuda. Eu não orei porque ninguém veio orar comigo. Eu não aprendi porque, olha, ninguém veio. E eu digo para você, irmãos, está na hora de você pegar a palavra, começa a ler. Porque tem algo, irmãos, que eu aprendi também ali na adolescência. Elas eram cheias do Espírito, mas elas citavam os salmos. Eu percebi também ali, depois, no decorrer, muitos pastores pregando, então citando textos de cabeça. Aí eu comecei o quê? Eu quero isso também. Aí eu comecei a pegar, tinha uns livrinhos do discipulado, era 7 passos. Comecei a fazer, comecei a ler, comecei a estudar. Eu queria e ainda quero. E eu não fico ali aguardando alguém, olha, come, pastor, come, se alimenta. Vou lá, agora eu vou lá me alimentar, eu vou orar porque eu sou pastor? Não, irmãos, porque eu sou crente. E você deve se alimentar de Deus porque você é crente. Você tem que conhecer. Tem uma questão bem legal nesse texto de Efésios, e também fazendo uma comparação Efésios e Colossenses. Em Efésios, o apóstolo fala: sejam cheios do Espírito Santo. Em Colossenses, que é uma carta muito similar, ele vai dizer assim: habite ricamente a palavra em vós. Habitar ricamente, ser cheio do Espírito. Sabia que isso vai acontecer no livro de Atos inteiro? Lembre, em certa oportunidade, em Atos 6, em certa oportunidade, em Atos 6, os apóstolos, eles vão dizer: olha, não é correto a gente negligenciar o estudo da palavra e a oração. A gente tem que se dedicar mais ao estudo da palavra e mais à oração. No decorrer do livro de Atos, vai ter também algo bem interessante. E a palavra de Deus se espalhava, porque eles estavam orando. Oração e palavra. Qual vai ser a nossa visão aqui, então, irmãos, como igreja? Oração, palavra. Porque, irmãos, é isso que vai gerar novas histórias. Como as pessoas vão ter uma nova história se a gente não ensinar elas a orar e a palavra de Deus não habitar ricamente nelas? Então, em nome de Jesus, mergulhe. Porque uma das coisas, irmãos, digo para ti, mais tristes que tem às vezes, por isso que eu quero hoje também te instigar, é quando alguém te pergunta algo lá no teu trabalho. Não sei se já aconteceu. Olha, mas me diz, onde isso está escrito? Aí você olha e pensa assim: eu não sei, mas está lá na Bíblia. E eu digo para ti, está na hora de você conhecer onde está na Bíblia. Para isso, comece a mexer.
Comece a estudar, comece a se dedicar. Digo para ti também, eu gosto muito, irmãos, dos devocionais que nós temos aqui no aplicativo. Acho que a maioria tem o Will Version. Eu gosto muito, mas eu digo para você, isso também é leitinho, você não pode depender só disso. Está na hora de você crescer mais, em nome de Jesus. Então, se o primeiro é uma ordem, o segundo é uma ação contínua. Sabe, irmãos, que muito possivelmente você, em algum momento da sua vida, muito possivelmente, você já se sentiu-se mais próximo de Deus. E aqui a ação contínua é algo assim, imagina, irmãos, então, que não é andar com Deus, irmãos, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E nessa maratona você tem que se encher constantemente da presença de Deus. Constantemente, essa é a tua responsabilidade. Se encha constantemente da presença do Senhor. É uma ação contínua. Encham-se. Não é uma experiência isolada, mas é viver constantemente controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. Sabe que nisso, irmãos, é aquela questão. Você já participou já de um encontro de casal? Já participou de algum evento especial para casais, acampamentos, coisas do gênero, que às vezes você sai do evento transbordando? Já aconteceu isso com você? A grande questão é a continuidade. Às vezes você está ali em um ambiente de bênção, um ambiente de oração, e você fala, cara, nossa, que bênção, que legal. Aí durante uma semana você está ali vivendo tudo aquilo que você aprendeu. Qual o desafio nosso? É se encher-se continuamente. Então essa é a tua responsabilidade, crescer nisso. Agora, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser controlado por Ele. Lá em Gálatas 5, 22, 23 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito. Agora, você já percebeu que o fruto do Espírito, quando você planta alguma semente no solo, você joga a semente lá hoje de manhã, se você for agora à tarde olhar, ela já cresceu, irmãos? Demora, não demora? Você fica ali. Todo mundo aqui deve ter feito aquela experiência do feijão. Fizeram aquela experiência do feijão? Você coloca o feijãozinho no algodão, e todo dia, quando você é menino, eu ia lá olhar para ver se acontecia alguma coisa. E demora para acontecer alguma coisa, né? Você deixa lá, aí começa feijãozinho. Eu digo para ti, relacionamento com Deus é isso. Você vai precisar passar o teste do tempo. Você vai orar uma semana, você vai orar um mês, 2 meses, anos. E ali você vai se fortalecendo. Porque, irmãos, é como está na palavra. E Jesus falando uma palavra, ele fala assim: eu sou esta pérola que vocês têm que encontrar, da qual você vende tudo, porque você encontrou uma pérola de grande valor. Se para você é importante você ter um encontro com Deus, você vai abandonar tudo e vai buscá-lo. Agora, eu posso também olhar e falar: mas olha, o irmão, aquele outro irmão já é tão cheio do Espírito Santo. Eu quero ser igual. Amém. Pague o mesmo preço que essa pessoa paga. Às vezes, irmãos, é bonito olhar, mas quantas orações, quantas situações a pessoa já viveu? Não existe atalhos, existe um caminho, e o caminho é: seja cheio do Espírito Santo, ore, busque ao Senhor e se alimente da palavra de Deus, jejue, se consagre ao Senhor, seja de Jesus, se apaixone por Ele nessa manhã, porque é isso, irmãos. Aí você vai começar a ver os frutos do Espírito na tua vida. É que às vezes a gente quer tudo instantâneo, a gente pensa que é tão rápido quanto a internet, né? Eu vou lá, eu clico, já baixei o arquivo. Não é assim, é um processo na tua vida. Você ora, você se consagra, você vai ali pouco a poucos se enchendo da presença dele, e o Senhor, nesse sentido, ele vai realmente derramando pouco a pouco mais da presença dele nas nossas vidas. Até mesmo porque, irmãos, ele quer que seja constante o teu buscar. Agora, qual a certeza você pode ter? É aquilo que está escrito lá no livro dos profetas, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Busca para você ver como a sua vida muda, como o teu casamento muda, como as vidas mudam, como o ministério muda, tudo muda, o teu viver muda. Mas é necessário buscar. É importante para você ter relacionamento com Deus? Pague o preço.
cresça nele. Não é instantâneo. E outra questão eu gostaria de orientar os irmãos. Nós estamos numa época, muita gente dizendo: ah, mas Deus falou isso, Deus falou aquilo outro. Digo para você, irmãos, tome cuidado. Tem os profetas sim, tem os profetas aqui na casa. A esses, pessoas de oração, pessoas consagradas. Mas, irmãos, tome cuidado. Às vezes a pessoa nem se converteu ainda direito. Ah, mas Deus me falou e Deus me falou. Por isso que eu estou dizendo para ti, irmãos, se aprofunde no teu relacionamento com Deus. Busque mais o Senhor. Aí você vai começar a ouvir a voz do Senhor e vai definir que isto é a voz do Senhor. Entende o que eu quero dizer? Para você discernir, para você não cair em profetada, está na hora de você conhecer mais. Comece a buscar. Sabe que você tem que ser igual os bereanos. O livro de Atos vai citá-los e vai dizer que o apóstolo pregava, os apóstolos pregavam, mas os bereanos, eles eram pessoas mais dedicadas porque eles iam para a Bíblia ver se de fato as coisas eram assim. Comece. É óbvio que o Espírito Santo fala com a gente, mas tem que ter confirmações e ele confirma. Amém? Então assim, comece a buscar, seja controlado pelo Espírito Santo. Ser controlados, nós vamos passar por tentações e tribulações, e somente pelo Espírito Santo teremos o poder de Deus para vencê-las. Tribulações, tentações, cada um de nós. Sabe como você vai vencer? No poder do Espírito Santo. Talvez você já esteja bem cansado já e não saiba mais nem o que fazer. O que você precisa? Se encher mais da presença de Deus. Aí você vai vencer. Não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, não é querendo responder à altura, não é querendo se vingar, tudo essa coisa da carne. É mergulhando da presença de Deus. Aí você vai vencer tentações e tribulações, em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo significa então ser dirigido pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 8,14 vai dizer: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o Espírito que nos conduz a toda a verdade. Se aprofunde, venha conhecer a palavra, comece a buscar, deixa Ele te dirigir. Tem uma questão também, muitas vezes nós buscamos, Deus fala, aí às vezes a gente não concorda muito, aí a gente faz o que a gente quer fazer, e a gente fracassa. Viva conforme aquilo que o Espírito Santo pediu para você fazer. Aonde o Espírito Santo está te guiando, aí você começa a viver o sobrenatural. Aonde Ele está te guiando, deixa Ele dirigir a sua vida. Para isso, irmãos, é aquela questão. Tem bons livros que falam sobre isso, onde vai dizer: se acorda de manhã, consagra a sua vidinha a Ele. Não saia de casa sem buscá-lo. É ser também fortalecido pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas 5,16 vai dizer: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Está na hora da gente viver pelo poder do Espírito Santo. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Andar no Espírito Santo. Vamos começar então, em nome de Jesus, a ser usado por Ele. A visão de Deus é que todas as pessoas venham conhecer a Jesus, venham conhecer. Ele poderia usar anjos, mas Ele preferiu usar eu e você. Nós temos uma responsabilidade aqui nesse bairro. Está apto para ser? Está aí desejando ser usado por Deus? Cada um de nós temos essa responsabilidade. Ser usado aqui, ser usado lá fora, ser usado aonde o Senhor nos levar. Mas para isso, comece a buscar. Comece a buscar. Está na hora de se fortalecer, está na hora de abandonar pecados, está na hora de vencer. E aqui eu quero dizer para você, para nós finalizarmos: chega de apanhar, irmãos. Chega de apanhar. Às vezes o inimigo vem e está achando espaço para te bater, porque você não está se fortalecendo. Chega de apanhar. Às vezes as tribulações duram muito mais tempo do que deveria, porque o cristão está fraco diante da tribulação. Às vezes o cristão está caindo em tudo que é tentação, o jovem está caindo assim, em tudo que é tentação, porque está fraco espiritualmente, e aí não consegue vencer. Aí cai na masturbação, aí cai em pecados sexuais, cai.
porque não consegue. O que vai te fazer vencer, a Bíblia vai dizer, tanto para os jovens, tanto para nós, o que faz o jovem ter um caminho santo, praticar, viver a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo te conduzir. Digo para você que o maior gosto que nós podemos ter é ter uma vida dirigida por Deus. Vamos fazer isso? Fecha teus olhos e eu gostaria que você orasse. Como anda esse relacionamento seu com o Espírito Santo? Saiba que isso é algo, é você e Deus. Como anda a tua fome? Jesus disse, conforme nós aprendemos na semana passada, olha, a minha vontade é fazer, é comer do pão que vem dos céus, fazendo a vontade de Deus. O que te alimenta, o que te conduz. Mergulhe mais nele. Você vai ver como as situações vão mudar. Você vai ver como você vai orar, e quando você orar, o Espírito Santo vai influenciar as tuas orações. Porque lá em Romanos 8 diz isso também, que o Espírito Santo, ele fala através de nós, ele nos ajuda, ele intercede por nós. Vai ver como a tua oração vai mudar. Você vai ver que esse medo vai embora. Deixa o Espírito Santo falar, Jesus, sopra o teu Espírito sobre mim. Eu ando com tanto medo. Às vezes você está paralisado aí no medo. Ser cheio do Espírito. Às vezes está apanhando realmente no dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo. O mesmo, Jesus mesmo, como aprendemos semanas passadas, naquela tribulação ali do mar, Jesus levanta, repreende os ventos e diz para os discípulos: ei, homens de pequenas fé. Porque ali eles poderiam também levantar e repreender os ventos. Agora você somente vai levantar e repreender os ventos sendo cheio do Espírito Santo. Senão o vento continua soprando, o seu barco vira. Está na hora de você repreender isso em nome de Jesus. Está na hora de você buscar então mais, Senhor, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder que vem do alto. É muito gostoso conhecer a palavra, mas mais poder também. Palavra de Deus, conhecimento da palavra, olha, andando junto, poder de Deus, conhecimento da palavra, andando juntos, conhecer muito da palavra, mas também ser cheio do Espírito Santo. Como anda essa busca? Venha buscar mais. Como anda a tua madrugada? Sei que é gostoso dormir, mas se alimente. Talvez seja o teu tempo agora de você começar a buscar, de você querer, de você desejar. Tantos de nós, a gente segue páginas, né, na rede social de tanta gente, de tantos homens também, mulheres de Deus, e aí às vezes você pensa, poxa, que legal, olha isso, que bacana, mas eu digo para você, paga o preço, está disposto a pagar também? Você não precisa ficar olhando nas páginas, você pode viver na tua vida, porque o Espírito Santo está dizendo, venha me buscar, você vai viver na tua vida. Não é privilégio deles, é privilégio nosso. Porque o mesmo Espírito que habita nos grandes homens de Deus é o mesmo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que habitou na vida do apóstolo Paulo é o mesmo Espírito que habita em nós. Mas o apóstolo Paulo pagou o preço, ele orou, ele buscou, ele jejuou, ele desejou, ele foi conhecer mais da palavra, ele esteve ali na presença. Está disposto, irmão, a pagar o preço? Vamos ser cheios do Espírito Santo. Então ore agora, Jesus. Ore a Jesus. Fala, Jesus, faz uma revolução. Faz uma evolução. Eu tenho certeza que você já percebeu que você chegou no limite. Está na hora de você romper e ir para um outro patamar, para um outro nível, para um outro degrau da fé. Está na hora de você crescer. Ore agora. Fala, Deus, olha, às vezes você já orou, você era adolescente, você orava, era criança, ou anos atrás você orava, por algum motivo parou. Na hora de você falar, Jesus, eu quero retomar. Eu já fui mais cheio do teu Espírito, hoje só estou frequentando, parece. Está na hora de você ser cheio do poder de Deus. Agora depende de você, está na hora de você se fortalecer. Não se torne um crente carnal. O crente carnal apanha do inimigo. Está na hora de você vencer, triunfar, buscar. Ore agora, é você e Deus. Isso é algo que você tem que fazer. Buscar. Faça um compromisso agora, nesse momento com Deus. Fala, Deus, essa semana vai ser diferente, mas em que momento?
nós vamos ter esse momento de orar. Marca um encontro com Deus. Talvez vai ser de madrugada, às vezes vai ser à tarde, às vezes vai ser de manhã. O importante é você ter esse momento de buscar. E saiba, no momento que você estiver ali buscando, orando, Ele vai estar ali com você. Assim como esteve comigo e sempre esteve, Ele vai estar ali com você. E Ele vai estar ministrando no teu coração em nome de Jesus. Mas você precisa ter esse encontro. Não se conforme com pouco, irmãos. Não se conforme com goles. Está na hora de você dar uma boa e se encher de fato. Não se conforme em somente molhar os pés, se você pode mergulhar nesse mar da presença de Deus. Mas busque agora, ore agora, faça esse encontro com Deus. Fale, Deus, não é à toa que você está aqui. Olha o desafio que nós temos, nosso desafio. Mas para isso, irmãos, tem que estar cheio de Espírito. Nós vamos apanhar, senão a gente vai dar conselho errado. Senão a gente não tem o que compartilhar. Para você ter o que compartilhar, tem que ser cheio de Espírito. Se encha primeiro. Aí você vai ver como você vai ter de compartilhar. Primeiramente, se fortaleça na força do Senhor. Aí você vai ver como você vai, em nome de Jesus, ser muito mais usado por Deus, em nome de Jesus. Esposas que estão aqui, às vezes ficam, falando para o marido, para o filho. Comece a se encher. O que ele precisa não é de lição de moral, ele precisa ver o poder de Deus na tua vida. Comece a se encher para você ver como ele vai ver, como eles vão perceber, como eles vão desejar, como eles vão ver de fato esse mover do Senhor, esse mover do Senhor na tua vida. Você vai ver como vai se tornar mais simples. Às vezes você está aí lutando e se desgastando muito, e o Espírito Santo falando, olha, vem cá, venha na minha presença, vem me buscar. Para você ver como as coisas são rápidas, mas quando você está na presença de Deus, como você acha que os apóstolos chegaram em cidades, e cidades saíram convertidas e vinham avivamento, porque eles oravam, eles buscavam, eles clamavam ao Senhor, eles se fortaleciam. E esse é o tipo que nós vamos viver aqui também em Santo André, começar por esse bairro e posteriormente no ABC, buscar, é tempo agora de orar. Cadê o pessoal que vai estar comigo aqui na quarta? Fala, Deus, quarta-feira eu estou lá. Em vez de ficar vendo aí, maratonar em série, vem maratonar a oração em nome de Jesus. Venha buscar ao Senhor, porque no seu dia mal, maratonar em série não vai adiantar nada para você. Mas buscar a presença de Deus, você vai ver como isso vai fazer toda a diferença. Você vai ser ali, eu e você, nós vamos ser ali passando pelo trono da graça, quando nós morrermos e formos para os céus. Que nós vamos falar para o Senhor, como nós gastamos a nossa vidinha aqui, meu irmão, que você gasta a sua vida aos pés do Senhor, como nós cantamos. Gasta a tua vida aos pés do Senhor, vai conhecer Jesus. Essas paredes desse templo tem que cheirar oração, mas lá na tua casa você também tem que ter um canto que cheira oração, canto que você busca, o canto que você vai lá orar, o canto que você está ali na presença do Senhor. Ore, busque, faça esse compromisso com Deus essa manhã. Você vai ver como a tua vida vai mudar. É você e Deus agora. Não é olhar para o outro, não é olhar para mim, olhar para o outro. Não, é você e Deus, irmãos. É você e Deus. É você fazendo esse compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Deus, venha, Pai, nos visitar nessa manhã. Venha ministrar, Pai, a cada coração. Tu sabes como anda o relacionamento de cada um dos meus irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor. E eu te peço, Pai, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, sobre nós, sobre nós. Pai amado, é um compromisso individual nosso, da qual nós nos comprometemos nessa manhã. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós, Pai, venha se comprometer agora contigo. É uma busca e não importa a idade, diz na tua palavra, Pai, o Senhor promete que vai derramar o teu Espírito sobre toda a carne. E a minha oração é, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abra as janelas dos céus, e enquanto eles estiverem orando, Pai, haja manifestado o poder de Deus. Enquanto eles estiverem orando, Pai, que Tu derrames do Teu Espírito Santo, que o Senhor reavive dons, que o Senhor conduza a oração deles, e eles sejam cheios do Espírito Santo. A minha oração é, Pai, que em nome de Jesus, cada um que aqui está, vai ser cheio, pleno do Teu Espírito, vai ser batizado no Teu Espírito, vão ser pessoas valorosas na Tua presença, grandes homens, grandes mulheres que
Deus, pessoas, ó Pai, reconhecidas como pessoas de oração, não mais como uma pessoa que murmura, uma pessoa que cai, uma pessoa isso, aquilo outro, não, Pai, pessoas de oração, porque o Senhor tem um chamado, Pai, para viver essa nova vida, cheios do Teu Espírito, Pai, que eles recebam o poder que vem do alto nessa manhã, e no decorrer da semana, eles continuem a Te buscar, que eles se apaixonem pelo Senhor, Pai, e eu Te peço, ó Pai, que tudo aquilo que impede oração, todo mover maligno, toda opressão, sonhos malignos, ó Pai, distrações na mente, que caia por terra na autoridade do Teu nome, toda tentação, toda malignidade, opressões malignas sejam quebradas, e o Teu Espírito Santo venha trazer a liberdade, venha fortalecer, venha trazer nova vida, e nós te pedimos, ó Pai, que assim venha acontecer em Teu nome, que o Teu Espírito Santo venha e faça-nos cheios da Tua presença, cheios da Tua presença, cheios do Teu mover, e eles venham, conforme nós cantamos, eles venham provar e ver, ó Pai, o quão real é a Tua presença, e eu Te peço, Pai, que assim venha acontecer em Teu nome, eles venham ver isso no trabalho, na escola, em casa, onde quer que eles estejam, que eles venham ver, venham se fortalecer, e eu Te peço, Pai, que assim venha acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus.